Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Hoje é dia 24 de março de 2020. Aqui pra gente, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ou pelo menos no meu caso, né? Minhas crianças aqui pararam aula desde quarta-feira passada. Hoje é terça-feira. A gente tá fazendo uma semana aí nesse espírito de quarentena, de paradeira em casa e tal. E aí, uma semana só, né? A gente já começa a refletir no futuro, começa a pensar na situação do país, nas necessidades aí de cada um. E olha, eu não sei vocês, mas uma coisa ficou um pouco preocupante aqui na minha cabeça. Estão tentando matar os nossos velhinhos, de propósito? Estão tentando sacrificar os nossos velhinhos de propósito? É isso mesmo? Isso mesmo que eu entendi? Eu não sei, eu percebi um certo desrespeito por parte de alguns com os nossos idosinhos, sabe? Eu não fiquei muito feliz não, gente. Eu vou falar bem porque é a verdade, porque eu não fiquei mesmo muito feliz não. Eu me incomodo um pouco com essa sensação de que eles já viveram tudo que tinha pra viver. Tá bom, se morrer, deixa que morra, entendeu? Tipo, como assim, gente? As pessoas têm que morrer quando tem que morrer. Ninguém tem que ficar ajudando ninguém a morrer, não, tá? Então, assim, esses dias de quarentena aqui tem me feito refletir em algumas coisas, sabe? Eu trabalho hoje com idosos, basicamente. E a minha vida gira muito em torno disso. Então eu queria que você pensasse comigo em algumas coisas. Olha só. Quando eu comecei nesse trabalho como cuidadora, né, eu conto um pouquinho disso lá no primeiro vídeo, vocês podem dar uma olhadinha aí. Eu não tinha experiência nenhuma, eu era completamente crua, completamente leiga, e uma das coisas que pra mim era muito forte, sempre foi, né, uma fraqueza minha, por isso que eu nunca quis entrar na área de saúde, eu nunca quis fazer técnico de enfermagem, medicina, eu nunca quis por causa desse pontinho específico. Todo o resto, quando eu penso aqui na minha cabeça, eu ainda consigo trabalhar com a ideia. Eu não gosto, por exemplo, de ver uma pessoa aberta, com cortes grandes, com órgãos expostos. Eu não gosto. Eu tenho uma dificuldade com isso. Mas se eu reflito muito na situação na minha cabeça, eu acho que eu ainda consigo lidar melhor com isso. Mas eu não gosto, na minha cabeça, não tem terapia que resolva o fato de que eu não gosto de lidar com morto. Eu não gosto de lidar com morto. Eu acho que a morte é um problema pra todo mundo, né? Não tem ninguém, eu acho que não deve ter uma pessoa pra falar, morte, que coisa mais legal. Não tem, né? Se tiver também, cada maluco com o seu problema. Eu não gosto. Não gosto. E aí, você pensa comigo. O idoso, no meu trabalho, eu tô falando de idoso acima de 80, tá? Acima de 80. Para baixo de 80 ainda tem gente trabalhando comigo, cuidando desses idosos que tá acima dos 80. Então, assim, tô falando de idoso mesmo. Essas pessoinhas estão literalmente com o pezinho na cova. Eles estão literalmente vivendo os últimos segundos da história deles nesse planeta. Você não pode ficar esperando conscientemente que o idoso viva para sempre, gente, porque isso é ignorância, eles não vão viver para sempre. Mas eu sou daquelas que espero mesmo que eles vivam muito e vivam bem, né? Porque não adianta nada viver muito de uma forma desgraçada, horrível, dolorosa, né? Uma qualidade de vida, uma vida confortável, como a gente costuma ouvir muito nessa área, né? E aí, quando eu comecei a cuidar da minha primeira pacientinha, lembra que eu falei da Naná? Que ela é uma muito fofa, ela era uma senhorinha assim, muito delicinha. E aí ela me ensinou muito, assim, eu com as minhas inseguranças internas e não podia demonstrar aquilo pra ela, tal. Eu tava ali junto com ela aprendendo algumas coisas que pra mim era super novidade, né?
E aí eu lembro que eu ia limpar ela, fazer a higiene dela íntima no banheiro, a gente levava ela pro banheiro e tal, ela sentava lá, tem todo aquele negócio, toda cuidadora sabe como é isso, né? Aí eu ia fazer, nossa, pra mim era uma situação muito... Porque ela era uma fofa, gente, e eu lá, uma estranha, nunca tinha visto a senhorinha na vida, eu tava ali passando aqueles dias com ela, no começo da minha carreira como cuidadora, ia limpar as partes íntimas da bichinha, e eu ficava meio constrangida, né? E eu não podia passar isso pra ela, né? Aí eu ia lá com as minhas luvinhas e tal, toda higiênica. Ô, Naná, olha só, eu vou ter que colocar minha mão aqui nas suas partes, eu vou fazer uma higiene aqui, vou deixar você limpinha e cheirosa, mas é com todo respeito, tá? Com todo respeito, você fique tranquila. E ela tirava onda comigo, fazia piada da minha cara. Ela dizia pra mim assim, ih, minha filha, isso aí já virou playground, parque de diversões. Todo mundo que chega passa a mão. Então, fique tranquila, tá tudo bem. E a gente ria junto e era assim, ela me ajudou muito. Era uma pacientinha muito linda. Eu não fiquei muito tempo com a Naná, mas, assim, como eu disse, a gente identifica uma coisinha no coração pra área. Eu identifiquei isso em mim, coloquei meta, vou ser boa nisso, eu vou fazer isso bem feito. E a primeira coisa que a gente entende é, precisa aprender a amar. Você precisa aprender a colocar o coração naquilo, senão não funciona. Coloquei o meu. E a bichinha morreu. Morreu. E aí, eu vou dizer pra vocês, foi a minha primeira pacientinha e foi a primeira pacientinha que eu perdi, portanto. Trágico, gente, trágico. Foi uma coisa muito triste de passar. Eu passava 12 horas com ela, às vezes mais do que isso, 24, e quando você chega para ficar com aquele paciente, você passa aquele período todo ali em função dela. São 12 horas, se a gente faz uma escala 12 por 36, se você trabalha num hospital, por exemplo, que eu tenho certeza de que tem muitas cuidadoras que vieram de uma rotina hospitalar, por exemplo. Dependendo da área que você fica no hospital, é uma rotatividade muito grande, você acaba desenvolvendo uma habilidade de desfoque, né? Você tem que estar atenta a uma situação específica, mas a muitas ao mesmo tempo. Como cuidadora, o meu foco é especificamente para aquele ser humano 12 por 36, às vezes por anos. Eu estou ali em função daquela pessoinha. A gente aprende a identificar o olhar, o sorriso, os gemidos, o semblante, os gostos. A gente aprende a amar aquele ser humano, entendeu? Aí minha pacientinha morreu. E eu chorava horrores. Eu fui no velório dela. E quando eu cheguei no velório, tava todo mundo bem, né? Porque sabe aquela sensação da família, de dever cumprido, de uma vida tranquila, de que todo mundo fez o melhor que pôde e tal. Então, assim, o velório da minha pacientinha, Naná, foi um velório super em paz, super tranquilo. E eu lá, desequilibrada. Eu cheguei no velório já chorando, né? E aí eu vi lá todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, tal, no velóriozinho dela, só eu lá, dando bafão. Não pode, né? Aí fui pro banheiro, chorei, acho que uma meia hora trancada dentro daquele box lá, do trequinho do banheiro lá. Eu disse, não, agora eu tô de boa, agora eu vou. Aí saí do banheiro e fui rumo ao salão onde tava o corpinho dela lá. Aí descobri que eu não ia dar conta também, voltei de novo pro banheiro, chorei mais uma meia hora. Olha, foi difícil. E essa foi a minha primeira experiência com o fim de uma pacientinha. Depois disso, eu disse, não quero mais, que vida é essa? Toda vez que eu trabalho com uma pessoinha que tá no finzinho da vida, toda vez que morrer alguém, eu vou ficar desse jeito? Não quero, não vou trabalhar mais de cuidadora, não quero saber. E olha, eu acho que toda cuidadora que tem um coraçãozinho aí, passa por isso. Eu conheci muitas ao longo desses anos todos trabalhando. Tem aí alguns dias, uma semana mais ou menos, e eu perdi uma outra princesa na minha vida, um ser humano que eu aprendi a amar como minha e ninguém tira isso de mim, sabe? Uma linda. E aí eu passei a cuidar da Dona Aparecida já como responsável por uma empresa. Ela foi uma das minhas primeiras pacientinhas, assim, como empresa agora, né?
E eu comecei cuidando do esposo dela, o esposo dela tinha Alzheimer. E assim, eu tava recente nessa transição de cuidadora pessoal para dona de um negócio, né? E aí, só que eu mesma, pessoalmente, cuidei muito deles, né? Eu aprendi com o Seu Olímpio, por exemplo, a aplicar insulina. Foi outra experiência difícil. Porque, como eu já disse, eu não tenho coração para a área de saúde, entendeu? Eu não gosto desses procedimentos invasivos, eu não gosto... Eu tenho dó das pessoas, eu tenho dó, entendeu? Então, assim, a agulha da insulina, ela é ridícula, eu tenho que admitir. Você olha pra ela, não dá nem pra ver, mas ainda assim é uma agulha, eu tenho trauma, não gosto. E aí, fui eu a primeira vez aplicar insulina, ele era diabético e tinha Alzheimer. O Seu Olímpio era um lindo também, era um senhorzinho maravilhoso. E aí eu tive que cuidar dele, a cuidadora faltou e eu precisei ficar com ele lá. E aí fui aplicar insulina a primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha pego um paciente com diabetes que precisava aplicar insulina. Ficou eu e o Seu Olímpio, acho que uns 40 minutos sem brincadeira nenhuma dentro daquele quarto. Ele olhando pra minha cara com cara de que, então, é pra hoje? E eu lá com a insulina na mão, indo pra lá, conversava, arrumava desculpa, aí eu vinha perto deles. Não, agora vai. Agora eu consigo, hein? Não consigo ainda, oh meu Deus. Sério mesmo, eu até chorei pra poder aplicar a primeira vez a insulina dele. Parece besta isso, gente, mas é importante pra mim, tá? Eu tava com mau medão, nunca tinha aplicado nada em ninguém na vida. E tudo super muito simples, eu tinha certeza de como precisava ser feito, eu já tinha recebido um treinamento, uma orientação sobre aquilo, mas na hora da prática bloqueei, travei e foi muito difícil mesmo. E isso já tem, sei lá, uns 12 anos, né? Uns 12 anos. O Seu Olímpio faleceu em casa com a minha cuidadora e um fisioterapeuta. Também foi um momento muito doloroso, muito triste, porque era um homem lindo, era uma pessoa muito linda. Eles eram casados há 60 anos. Cara, sabe que uma pessoa ficar casada há 60 anos? O Seu Olímpio e a Dona Aparecida eram casados há 60 anos e eram um casal tão guti-guti, tão fofinhos. E aí ele se foi e eu fiquei com essa senhora, uma lady, Dona Aparecida. E nós criamos um vínculo muito grande. Eu vou dizer que eu acostumei ela muito mal. Acostumei a bichinha muito mal. Eu ficava lá paparicando ela o tempo todo. E aí deu nisso. Gerou um negócio, uma relação muito forte. E aí, ela estava com 95 anos. E a Dona Aparecida foi um aprendizado de vida pra mim, um aprendizado de vida, sabe? Eu fiquei, acho que como eu disse, eu conheci a Dona Aparecida já tem muito tempo, eu convivi com ela aí uns 12 anos de forma muito próxima, e assim, ela morreu, tipo assim, umas 8 vezes, só nesse período que eu conheço ela, sabe? E fora as experiências dela anteriores, porque a história de vida da Dona Aparecida é um negócio absurdo. Sabe, ela contraiu doenças gravíssimas, foi desenganada várias vezes, ela chegou a parar algumas vezes, amigos. Ela chegou a parar. Teve uma vez, eu conheci um enfermeiro no hospital do Proncor, aqui em Campo Grande, que falou pra mim, cara, eu conheço essa senhora já tem muito tempo, vou contar pra você uma experiência que eu tive com ela. Aí ele me contou que eles estavam cuidando dela, tal, e num procedimento cirúrgico ela parou. E aí ele estava responsável pelo setor e ficou reanimando ela junto com a equipe. E aí, em determinado momento, o pessoal falou assim, olha, não tem jeito mais, pode deixar. E aí, ele disse que parou. E aí ele fala, né, que alguma coisa dizia no coração dele que ele devia continuar. Então ele voltou e continuou as manobras com ela. E eu só sei que ela voltou. E isso foi antes de eu a conhecer, tá? E depois disso, a gente ainda conviveu esses 12 anos aí, entendeu? E aí, nesse período, várias vezes ela ficou ruim,
E aí os médicos diziam, olha, se preparem, porque ela não tem condição. Há poucos meses atrás, sei lá, uns 2 meses atrás, no muito, ela passou por um procedimento cirúrgico onde ela teve o fêmur quebrado. E aí todo mundo, o médico reuniu a família de novo, só, olha, se preparem. Ela tem aí no máximo uns 5% de chance de sair da mesa de cirurgia. E aquele negócio todo, e a gente aflito, e eu já chorei de novo. Eu chorei a Dona Aparecida um monte de vezes. Por isso que eu achei que ela ia viver pra sempre, entendeu? E aí ela saiu, ficou bem, ainda viveu, ainda ficou com a gente aqui uns 2 meses e tal. Mas ela já tinha 95 aninhos. 95 anos. É muitos anos, gente. Ela já não estava andando mais, ela sentia muitas dores, ela sentia muito uma dor de estômago lá, porque ela tinha a maior parte das artérias dela comprometida, tal. Então, assim, era um sofrimento, né? Mas é complicado quando a gente se apega, né? Parece até um pouco de egoísmo. Eu sempre falava pra ela, olha, a senhora tem a obrigação de viver até os 150. De um trato comigo. Mas não deu certo pra bichinha cumprir. E aí, semana passada, ela foi ficando ruinzinha, tal, teve um sangramento do nada. A gente imagina por conta da quantidade de artérias e hortas que ela tinha comprometida na região do intestino. Ela teve um sangramento. E aí fomos com ela pro hospital, e aí ela foi ficando cada vez mais ruinzinha. Só sei que na quarta-feira passada, menos de uma semana atrás, de 8 dias atrás, a cuidadora me mandou mensagem dizendo, Sandra, vem pra cá porque a Dona Aparecida não vai, ela não tá bem. E essa era uma cuidadora que já estava ali com ela há mais de 5 anos, né? Sabe aquele negócio de você conhecer o ser humano, conhecer a pessoinha com quem você tá? E aí eu fui pra lá, e aí assim, eu tive a infelicidade, eu vou dizer assim, porque não é uma coisa agradável de passar, não é uma coisa boa de passar, mas por ela eu digo que a honra de estar do ladinho dela, junto com alguns familiares e a cuidadora dela, segurando a mãozinha dela, ela deu o último suspiro com a gente. E isso é muito doloroso, sabe? É uma coisa ruim de passar. E ao mesmo tempo, uma sensação de dever cumprido, porque é de verdade. É de verdade, eu sei que é de verdade. Ela sabia que era de verdade, que eu amava ela com todo o meu coração. E eu não sou nada dela, eu era só a dona da empresa que cuidava dela e que estava lá paparicando ela esses anos todos, entendeu? E aí, quem sou eu na fila do pão, né? O fato é que eles são importantes, entendeu? Eles são importantes. E os meus pacientinhos, por exemplo, todos eles são muito importantes para mim, e eu tenho certeza de que são importantes para alguém, sabe? É importante para um filho, é importante para um neto. Eu já não tenho mais avós, meus avós morreram, mas eu amava meus avós, não queria que eles morressem, é triste, entendeu? A gente precisa aprender a pensar direito, a ter respeito pela vida, sabe? Com o meu trabalho, com esses anos todos, trabalhando, o nome da minha empresa é Sublime Cuidadores de Pessoas, mas o foco do meu trabalho é com idosos. Eu tenho trabalhado especificamente com idosos, na maior parte das vezes, esses anos todos, raras exceções, né? E assim, algumas coisas eu aprendi a respeito disso. Primeiro é que todos eles merecem o meu respeito. Todos os idosos merecem o meu respeito. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu costumo dizer para os meus filhos, que eu falo sempre com as minhas cuidadoras e com as pessoas à minha volta. Criatura,
Se por um acaso uma desgraça não te acontecer, cair um avião na tua cabeça, você morrer com uma peste bubônica, ou seja lá que porcaria for, se não for assim, se não for este o caso, você vai ficar velhinho. Vai ficar velhinha também. E se você não quiser passar pelo peso de ser um idoso, vai ter que tomar veneno de rato. E pedir para Deus para ele fazer efeito. Tá? Porque ficar velhinho faz parte. Entendeu? Todos nós estamos caminhando para isso. E aí? O pedido que eu faço a Deus é para que você seja tratado com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, com o mesmo amor que você tratou todas as pessoinhas de idade até o presente momento. Viu? Isso não é praga, não. É só um desejo sincero do meu coração. E eu espero mesmo que se realize em você. Viu? E aí, assim, algumas vezes no meu trabalho já aconteceu de eu pegar idosos para cuidar que pessoas à volta têm um certo asco pelo ser humano, entendeu? Porque foi um jovem muito difícil. Quando era novo, a fala é: você não conheceu essa pessoa quando era nova, isso era uma praga, entendeu? Só olha, eu não levo isso em consideração. Na minha opinião, todo idoso merece o meu respeito pelo simples fato de ter chegado até ali, entendeu? Pelo simples fato de ele ter alcançado aquele momento da vida, ele merece o meu respeito. E se ele está ali, ele também tem chance de repensar as suas atitudes, ele também tem... Não quero saber. Merece o meu respeito. E louvado seja Deus, porque existem muitas pessoas que, como eu, é capaz de entender e respeitar um idoso independente das coisas que ele fez no passado e do quanto ele foi ruim, ranzinza. Cara, eu já peguei pacientes que você não tem ideia. Eu cuidei de um senhor uma época, as meninas tinham que me ligar para eu chegar lá para ajudar a levar o senhor pro banho, ele ameaçando de bater, e lúcido, tá? Porque quando o pacientinho tem Alzheimer, tudo isso é entendido, né? Mas quando o ser humano é lúcido, é complicado você lidar com ranzinzice, humilhação, com violência. Tem velhinho bravo. Mas eles são lindos. E eles são dignos do meu respeito. E eu vou tratá-lo com o mesmo respeito, com a mesma dignidade que um dia eu espero ser tratada. É claro que eu quero ser uma velhinha mais fofinha, né? Uma velhinha menos grossa. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe. Então, primeira coisa, respeito. Eles merecem isso. E o meu segundo grande aprendizado na vida com o meu trabalho é que todos eles são lindos, não importa o quão chato, irritante, insuportável eles pareçam ser. Eles são lindos e pronto, é uma decisão que eu tomei na vida. E pensando assim, meu trabalho fica fácil. Eu não consigo pensar num jeito de rejeitar um trabalho, de rejeitar um paciente, porque eles são insuportáveis. Eu fico pensando, rapaz, você imagina eu velhinha? Não, o mínimo que eu posso fazer é demonstrar carinho, paciência por esse indivíduo, mesmo ele sendo ranzinzinha, chato, insuportável. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei. E eu ficando bem velhinha, se por qualquer razão da vida, eu me tornar uma velhinha insuportável, eu gostaria muito mesmo que alguém conseguisse ter empatia, conseguisse demonstrar carinho e paciência por mim, mesmo eu sendo uma velhinha insuportável. Eu gostaria. Eu acho que é uma escolha que, como ser humano, a gente pode ou não fazer. E você podia pensar nisso, né? Enfim, com tudo isso, com esse clima de quarentena, de contágio, de doença, ou
planeta conspirando contra o fim dos nossos idosinhos. Onde já se viu colocar os nossos idosinhos aí no topo da lista de risco? Precisava disso, não precisava. Mas eles estão. E eu vou fazer tudo o que eu puder para incutir na cabecinha dos meus, daqueles que estão aqui comigo, de que eles são importantes sim, e de que a gente vai tomar todo o cuidado que for necessário sim, por eles também, tá? Eu tenho preocupação com os meus filhos, é claro, eles estão todos aqui trancados no meu apartamentinho junto comigo. Eu me preocupo com a minha mãezinha, que tem 60 anos de idade já. Eu me preocupo, todos eles são importantes, a vida é importante. E se eles estão nesse momento ocupando o topo da lista de risco por causa desse vírus infeliz que resolveu infestar o planeta, então por eles eu vou sim tomar todo o cuidado possível. Por eles nós vamos sim fazer todo o possível para que eles sejam protegidos, porque eles são importantes. E olha, vamos aproveitar esse momento aí esse climão, essa situação estranha em que a gente está passando, para refletir em algumas coisas, pessoas. Vamos, nunca é tarde demais para a gente aprender algumas coisas, entendeu? Então, olha só, teve no começo dessa situação estranha aqui na nossa cidade, quando os mais espertos, os mais abonados descobriram que o segredo estava no álcool em gel, teve gente que saiu na frente comprando tudo que tinha na cidade. A gente viu em noticiários aqui gente saindo com centenas de potinhos de álcool em gel dos lugares. E eu pergunto, o que tem na cabeça e no coração de um ser humano desse? Eu quero pensar que uma pessoinha que tem coragem de fazer isso, ele está fazendo porque, como ele tem condição, vai comprar antes e distribuir para as pessoinhas que não podem, né? Para as pessoas que estão à volta dele, vai distribuir para os vizinhos, vai distribuir para os amigos, e aí dividir aquilo que ela tem condição de fazer, né? Mas e quando não? E quando é só ruindade mesmo? Quando é só egoísmo mesmo? É só falta de respeito com o próximo? E uma tremenda de uma burrice, né? Porque uma pessoa dessa esquece que não adianta ela estar purificada tomando banho de álcool em gel todos os dias, né? Outras pessoas que não terão condição de se cuidar graças ao egoísmo dela, vão levar a doença para aqueles que ela gosta, entendeu? Para aqueles que estão próximos, porque, cara, pelo amor de Deus, vamos aproveitar a oportunidade de crise, ao invés de fazer como a gente vê nesses filmes de fim de mundo por aí, né, onde em momentos de crise as pessoas, ao invés de se tornar melhores e mostrar o que tem de melhor em si, elas desenterram do profundo do coração o que elas têm de mais feio. Eu acho que você pode escolher ser diferente. Pode sim. E aí nós podemos construir uma história muito mais bonita do que essas. A gente pode construir algo muito mais legal. E por mais que essa desgraça desse vírus faça um estrago aí à nossa volta e dê uma bagunçada nas nossas vidas, a gente pode sair lá na frente, depois disso, com uma história mais bonita de amor ao próximo, de doação. E tem muita gente legal por aí fazendo isso. Louvado seja Deus pelo coração bondoso daqueles que escolhem ser diferente. Mas sempre tem que ter um ser humanozinho azedo no meio dos outros, né? Bora, gente, parar um pouquinho para refletir as nossas atitudes e as nossas ações. A gente vai passar por isso. Nós vamos continuar construindo o nosso coração, o nosso trabalho, as nossas profissões em cima de algo sólido, em cima de algo que é indestrutível. E olha, para você que está me assistindo aí, que tem um coraçãozinho de cuidador, pela graça de Deus, essa é uma área
muito linda, é uma área maravilhosa e muito promissora, com vírus ou sem vírus. Nós somos seres humanos e todo ser humano está tendendo a envelhecer. E todo ser humano, se não morrer antes, como eu disse, né, com alguma desgraça, eu espero que não seja esse o caso, uma hora vai ficar velhinho. E se nós precisamos de cuidados, né, se os velhinhos que vão ficando velhinhos precisarem de cuidados, precisam de cuidados de alguém como você, que tem coração, que sabe amar de forma genuína, de verdade, que sabe se colocar no lugar, que sabe respeitar o outro, independente do que ele tem para oferecer. Então fica aqui com a gente, vamos tentar construir um negócio bem legal, um caminho estável, seguro, embasado em algo que é impossível ser quebrado. Isso além da técnica, né? Porque, como eu disse, teve uma pessoa que comentou um dos meus vídeos aí perguntando a respeito de curso para cuidadores. E é aquilo que eu digo sempre. Eu acho muito importante que você conheça, que pesquise, que vá atrás, porque isso vai te dando segurança. E tem muitos cursos por aí. Nós estamos aqui trabalhando duro para conseguir construir alguma coisa nesse sentido, mas eu queria, pelo menos aqui com a gente, eu gostaria que o foco não fosse em cima da técnica, porque a técnica ela é fácil de ser ensinada, sabe? É fácil você, com pouca coisa, eu consigo fazer com que você entenda como é que faz para trocar a fralda de um idoso em cima da cama. E o que é necessário fazer para você levantar um paciente de uma cadeira de roda e passar para a cama, passar da cama para a cadeira de banho. Sem muito problema, a gente consegue aprender a dar um banho de uma forma coerente, segura, higiênica num paciente, como fazer uma higiene oral. Isso tudo é fácil de ensinar. Mas a estrutura de um coração, a postura bem construída, embasada em algo seguro, isso dá um pouco de trabalho, porque tem que ver com o que você é ou deixa de ser, entendeu? E tem coisas que eu não tenho como te ensinar. Eu não tenho como ensinar você a ser uma pessoa boa. Não tenho, isso é uma escolha que você vai ter que fazer, entendeu? Eu não tenho como ensinar você a ser uma pessoa respeitosa. Você precisa ser capaz de decidir isso. Você, com você mesma, com as suas reflexões. Eu posso me matar nas técnicas aqui. Se você não conseguir, por si mesma, descobrir a importância disso, tomar uma decisão e trabalhar em cima disso, a técnica não vai fazer diferença nenhuma para você. Você vai ser mais um mecânicozinho trabalhando, fazendo um serviço mal feito, sendo uma pessoa indesejada, indelicada, insuportável, porque nessa área, se você não sabe fazer isso direito, você é um ser humano desenquadrado. Não está no lugar certo. Precisa procurar outra coisa para fazer. É uma cuidadora ruim, tá? Tô dizendo porque é a verdade. Eu trabalho com isso. Tô falando porque tenho autoridade, entendeu? Então analise-se. Pense em você, na sua conduta, na sua forma de lidar com o ser humano, como você costuma lidar com situações envolvendo a limitação dos outros. Quando um paciente, quando um idosinho te xinga de ladra, qual é a sua postura? O que você faz? Você é daquelas que fica magoada, fica com raiva, xinga o idoso de volta, chama o coitado do idosinho de psicopata, maluco e coisas mais feias que eu já ouvi por aí, entendeu? Então assim, você precisa ser capaz de se autoavaliar, saber do que é capaz e o resto a gente constrói junto, beleza? Muito obrigada por ter permanecido até agora aqui com a gente. Eu espero que seja uma fase tranquila para você. Fiquem com Deus.